Olá pessoal, eu me chamo Liliana Albuquerque. Essa é a nossa segunda aula que faz parte da introdução, sendo que nessa aula eu irei falar mais a respeito da biologia do vírus, do ciclo viral, sintomas, resposta imunológica e também o diagnóstico do SARS-CoV-2. E vamos começar nossa aula, tá bom? Como eu falei na aula anterior, o SARS-CoV-2 é um vírus pertencente à família Coronaviridae e o seu gênero é o beta-coronavírus. O gênero beta-coronavírus ele abrange outros vírus que foram importantes aí na história de saúde da humanidade, como por exemplo o SARS-CoV-1, que causou a infecção lá em 2002, e o MERS-CoV, que causou a infecção em 2012 lá na Arábia Saudita. E qual é a estrutura do SARS-CoV-2? O SARS-CoV-2 ele vai possuir um envelope viral, ou seja, trata-se de um vírus envelopado. Nós vamos ter também diversas proteínas, proteína M, hemaglutinina esterase, proteína N, proteína E e a proteína spike, que é uma das mais importantes que nós vamos falar aqui, porque ela é a proteína responsável por interagir com o receptor específico que vai estar expresso lá nas células hospedeiras, facilitando, então, mediando essa entrada do vírus nas células. Quanto ao material genético, trata-se de um vírus de RNA de fita simples, de sentido positivo com núcleo capsídeo. Então, falando um pouco mais sobre o envelope viral nada mais é que uma bicamada lipídica que vai conter ali diversas proteínas, como mostrado aqui na figura. Essas proteínas geralmente são glicoproteínas. Uma vez que esse envelope ele é destruído, o vírus ele não consegue mais ser funcionante e ele acaba ali morrendo. Então, esse é o mecanismo de ação, por exemplo, do sabão, sabonete, detergentes. Então, por isso a importância, de estarmos sempre higienizando nossas mãos com esses produtos. Isso porque, se nós lembrarmos lá da estrutura do sabão, ele vai conter uma porção hidrofílica e uma porção hidrofóbica. Essa porção hidrofóbica vai interagir com essa bicamada lipídica do envelope viral e vai acabar destruindo esse envelope, causando ali a morte do vírus. Outra coisa importante a respeito do envelope é que este envelope acaba facilitando também a interação do vírus com a célula hospedeira, uma vez que o envelope viral ele é formado pela própria célula ali na hora do brotamento, como nós iremos ver no ciclo viral. E também essas proteínas que vão estar ali no envelope também acabam favorecendo essa ligação do vírus às células, como é o caso da proteína spike. A proteína spike, como eu falei, ela vai ser super importante na interação do vírus ao receptor específico que nós iremos ver daqui a pouco. Quanto ao material genético, trata-se de um vírus de RNA de fita simples e de sentido positivo. Só relembrando aqui, os vírus de RNAs podem se apresentar de três formas diferentes. Eles podem ser de fita positiva ou senso positivo, de fita negativa ou senso negativo, ou ainda podem ser retrovírus, como no caso do HIV. Quando o retrovírus, o HIV, ele entra ali dentro da célula, ele precisa ter o seu RNA transcrito em DNA, para que aí ele possa conseguir ativar a maquinaria celular e conseguir se replicar ali naquele ambiente. O RNA de fita positiva e fita negativa não vai precisar disso. No entanto, os RNAs de fita negativa precisam ser convertidos à fita positiva para que daí eles possam ser lidos como um RNA mensageiro da célula e conseguir se replicar, ativando ali a maquinaria da célula. Quanto aos de fita positiva, como eles já são de fita positiva, eles já vão ter a característica, digamos assim, de RNA mensageiro. Então, assim que eles entram nas células, eles vão ser rapidamente lidos pelos ribossomos e ali vai haver a síntese de proteínas virais e ali vai dar continuidade ao ciclo viral, produzindo várias e várias cópias do vírus. E aí falamos sobre a contaminação. A contaminação do vírus vai acontecer através de partículas virais que vão estar ali no ambiente ou em objetos
E essas partículas virais vão ser dispersas pelo indivíduo infectado através do espirro, da tosse ou até o simples ato de falar já provoca essa dispersão dessas partículas através da saliva. E aí, a contaminação pode ser de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, de pessoa para pessoa, você aqui falando com a pessoa, e aí você está dispersando as partículas virais e a pessoa acaba se contaminando. Ou de forma indireta, através da contaminação de objetos, por exemplo, um celular que você acaba tocando ali, ele está contaminado com os vírus, um mouse, uma caneta, a maçaneta da porta, o botão de elevador. No entanto, para que o vírus ele entre de fato no nosso corpo e infecte as nossas células, precisa ter as portas de entrada, que vão favorecer a entrada desses vírus no nosso organismo de fato. Essas portas de entrada incluem a mucosa ocular, a mucosa nasal e a mucosa bucal. Além disso, destaca-se a evidente possibilidade da transmissão ocorrer durante o período de incubação, que dura 14 dias ali mais ou menos. E quanto à apresentação dos sintomas, o paciente ele pode apresentar esses sintomas ali entre o quarto ou quinto dia após a infecção, se ele for um paciente sintomático. Além disso, estudos têm mostrado que a transmissão oral fecal tem sido considerada, uma vez que o RNA do vírus foi encontrado em amostras de fezes. Aí, uma vez que o vírus, você teve contato com esse vírus, o indivíduo teve contato com o vírus, ele vai entrar ali pelas portas de entrada, seja ela ocular, nasal ou bucal. O vírus ele vai afetar, ele vai atingir principalmente o trato respiratório superior e o trato respiratório inferior. Então, ali no trato respiratório superior, nós vamos ter a cavidade nasal, a faringe, a laringe, aí ali a partir da traqueia começa o trato respiratório inferior, o pulmão e todas as suas estruturas, os brônquios, os alvéolos. E você pode estar se perguntando por que é que o SARS-CoV-1 ele não teve esse problema tão grave como o SARS-CoV-2 ele tem apresentado tantos problemas. Uma dessas razões é justamente por causa dessa característica do SARS-CoV-1 só afetar a região do trato respiratório inferior. Então, fica muito mais complicado você dispersar esse vírus no ambiente com o vírus localizado aqui, principalmente na região dos pulmões. Então, você precisa exigir uma força muito grande para dispersar esse vírus. Já o SARS-CoV-2, como eu falei, ele vai afetar tanto o trato respiratório superior como o inferior. Então, o vírus estando aqui na região da cavidade nasal, na faringe, na laringe, vai ser muito mais fácil propagar esse vírus no ambiente. Então, o simples ato de falar já pode provocar a dispersão desse vírus. E aí, a Organização Mundial da Saúde diz que cerca de 80% das pessoas vão ser assintomáticas, não vão apresentar sintoma algum, enquanto que 20% das pessoas vão apresentar sintomas e uma parte dessa população vai requerer um atendimento hospitalar e muitas vezes vão precisar de um suporte ventilatório justamente porque houve um comprometimento dos pulmões. Uma vez que o vírus ele atingiu a região dos pulmões, lá nós vamos ter os alvéolos, que são as estruturas responsáveis pelo processo de hematose, onde o gás carbono, que é produto da respiração celular, vai ser trocado pelo gás oxigênio para a geração de energia ali para a célula, mais ATP para a célula. Os alvéolos eles são revestidos por uma camada de células epiteliais. E aí nós vamos ter os pneumócitos tipo 1 e vamos ter os pneumócitos tipo 2. Os pneumócitos tipo 1 são células pavimentosas que vão ali dar o revestimento do alvéolo e vai dar a forma que o alvéolo tem de fato. Enquanto que os pneumócitos tipo 2 são células ovais, bem volumosas, que vão estar associadas à produção de uma secreção lipoproteica denominada surfactante. E a gente precisa entender qual o papel desse surfactante no processo de hematose.
Se nós lembrarmos lá do processo de hematose, os gases eles precisam se difundir ali entre os capilares, entre a membrana das células, e essa difusão é dependente de um ambiente aquoso, então é necessário que o alvéolo ele seja úmido, ele tenha uma certa umidade, ele tenha um líquido. Por isso que os alvéolos eles são aqui revestidos por líquido. No entanto, quando o ar passa aqui no meio, vai gerar uma tensão superficial. Essa tensão superficial é justamente por causa dessa interface entre o ar e o líquido. No entanto, essa tensão superficial pode provocar o colabamento do alvéolo. Esse alvéolo pode se fechar, provocar esse colabamento. E o líquido surfactante ele vai ser produzido justamente para diminuir a tensão superficial e tornar o processo de hematose eficiente ali naqueles alvéolos. No entanto, o SARS-CoV-2, estando ali presente nos pulmões, lá nos alvéolos, eles vão infectar justamente essas células, os pneumócitos tipo 2. E ali acaba que, uma vez o pneumócito tipo 2 infectado, ele não vai mais produzir de forma eficiente esse surfactante, que acaba comprometendo a respiração desse indivíduo infectado. Então, a interação da célula viral do vírus do SARS-CoV-2 com a célula hospedeira vai ser via receptor específico que vai estar expresso ali na membrana de algumas células. Esse receptor é chamado de enzima conversora de angiotensina 2, a ECA2. A enzima conversora de angiotensina 2 é uma proteína que vai estar expressa em diversas células, principalmente em células dos rins, no coração, no trato gastrointestinal, vão estar presentes também lá nos vasos sanguíneos e nos pulmões. O papel da enzima conversora de angiotensina 2 vai estar mais relacionado ali ao sistema renina-angiotensina-aldosterona, então ela vai ter esse papel no controle da pressão arterial. Uma vez que o vírus, através da proteína spike, se liga ao seu receptor específico, a enzima conversora de angiotensina 2, esse vírus acaba ali sendo envolvido pela membrana da célula e acontece o primeiro passo, o processo de adsorção, e esse vírus acaba sendo interiorizado. Dentro da célula, ali no citoplasma celular, esse vírus é desmontado, ele libera o seu material genético, e uma vez que esse material genético foi liberado, por se tratar de um RNA de fita positiva, imediatamente esses RNAs vão ser lidos pelos ribossomos e ali começa o processo de replicação viral. E lá no retículo endoplasmático vai ocorrer o processo de tradução, a síntese de proteínas virais para que haja a montagem de novas cópias virais. As proteínas virais, elas por sua vez vão produzir várias cópias do RNA viral para que aí sim esses componentes vão ali até o complexo de Golgi e haja a montagem desses novos vírus, onde eles vão ser liberados para fora da célula. Esses novos vírus, eles podem tanto infectar essa mesma célula, ou ele pode infectar células adjacentes. E cada vez mais, esse é um processo dinâmico, não estou falando só de um vírus, estou falando de vários e milhares de vírus que vão estar ali infectando as células e vão estar sendo produzidos mais e mais novas cópias. Então, uma vez que o vírus ele vai entrando ali naquela célula, através desses receptores, chega um momento que a célula ela vai estar completamente tomada por esses vírus e ela vai ligar o comando de morte celular. O processo de apoptose começa a acontecer e aí a autodestruição celular, aquilo que a gente chama de suicídio celular, na tentativa de resolver aquela infecção causada por esses